Imagino que você esteja com dúvidas sobre esse crime. Tudo por causa da Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, sancionada pelo presidente em exercício, o ministro Dias Toffoli. É importante saber que a tal lei não só criou o crime de importunação sexual, criou também outros tipos e alterou inúmeras partes do Código Penal. Tudo isso na tentativa de sanar as confusões e deficiências do legislador. Ainda não podemos esquecer que essa lei representa o princípio da proporcionalidade, já que no ordenamento jurídico é vedada a proteção deficiente dos direitos. Vamos começar pelo histórico da norma. O artigo 61 da Lei das Contravenções Penais previa a importunação ofensiva ao pudor. Importunação no sentido de turbar, molestar, causar incômodo à pessoa, de modo que ofenda o seu pudor, sua intimidade. Os exemplos mais conhecidos são passar a mão, encoxar, morder, beliscar, dar beijo roubado, entre outros. Não sei pra que falar de uma coisa já revogada. Porque vai servir de base para entender adiante. E vários conceitos continuam os mesmos. Aliás, é preciso se atentar. O artigo 61 da LCP continua aplicável a condutas praticadas antes da Lei 13.718. Vamos lá. Sabemos que a LCP prevê muitas condutas ultrapassadas, que não fazem muito sentido na atual visão de mundo. Basta olhar para a data da norma, 3 de outubro de 1941. O Silvio Santos ainda era criança, você tem noção disso? Mas não significa abolir, significa mudar, evoluir. Aliás, algumas doutrinas já diziam que o artigo 61 da LCP merecia uma atenção maior do legislador, transformar em crime, agravar as penas, etc. Imagine a situação da vítima, sofrer a importunação e chegar ao ponto de não fazer nada, ignorar. Nossa, como assim? Normalmente, quando a pessoa é vítima desse tipo de ato, existe uma certa vergonha ou medo de comunicar às autoridades. É delicado, imagine uma moça contando para um homem, delegado, o que aconteceu, como foi. Claro que hoje em dia existem delegacias especializadas, mas não é só isso. Imagine que, além do constrangimento, a vítima vê que o autor pagará apenas uma multa. Cadê o princípio da proporcionalidade? Assim, imagina-se que o intuito da nova lei é suprir essa deficiência. Agora, um ponto que merece esclarecimento. O artigo 61 da LCP foi revogado, porém não houve abolício criminis. Isto é, a conduta não deixou de ser infração penal, só mudou de lugar. Houve então a continuidade normativa típica. Agora é crime, no Código Penal, no artigo 215-A. Além disso, a punição ficou bem mais severa. Trata-se da famosa Novatio Legis Imperius, uma nova lei mais grave que a anterior, também chamada de Lex Gravior, aplicável a condutas praticadas a partir da data da publicação. Mas e o conceito desse novo crime? Bom, o conceito continua praticamente o mesmo do artigo 61 da LCP, tanto para a importunação quanto para o local de prática. Mas com a roupagem do Código Penal, podemos classificá-lo em crime doloso, material, comum. Em regra, qualquer um pode ser autor ou vítima desse crime, independente da orientação sexual. Isso mesmo significa que homem também pode ser vítima. Além disso, é crime subsidiário, vai incidir nele se não houver outro mais grave. Pode haver tentativa? Sim, pode haver conatos, mesmo que seja difícil imaginar um exemplo, pois é crime plurissubsistente, onde se vê a constituição de vários atos do agente, diferente de contravenção, que mesmo que tenha essa característica, não admite tentativa. Não podemos esquecer que agora a pena é de reclusão, de 1 a 5 anos. Agora pode ir para o xadrez, não é mais uma mera multa, podendo considerá-lo de médio potencial ofensivo. Isso quer dizer que é cabível suspensão condicional do processo, porém fiança não. É claro que não funciona exatamente assim, porque atualmente existe a audiência de custódia, que tem regras um pouco diferentes. Por fim, a ação penal. Com a nova redação, o artigo 225 do Código Penal simplificou e aliviou muitas dúvidas ao tornar a ação penal pública e incondicionada. Contudo, trouxe à tona uma abertura para discussões acaloradas. Não entrarei no mérito, mas cito como exemplo o professor César Roberto Bittencourt, que aborda interessantemente o assunto em seus livros. Vale a pena dar uma olhada. O legislador nem sempre nos dá orgulho. Muitas vezes faz coisas desnecessárias, como manter o artigo 225. Veja bem, o artigo 100 do Código Penal ensina que a regra é a ação penal ser pública e incondicionada. Ou seja, nosso incrível legislador só precisava ter revogado o artigo. Seria o suficiente. A cada vídeo, um novo desafio, e espero que esteja gostando. Regularmente são postados novos vídeos. Inscreva-se, comente. Obrigado, tchau!